Olá, chegue mais um pouquinho, vamos começar mais um Poder Político, esse programa de todas as semanas que você acompanha no YouTube, com links no Facebook, no Instagram, no Twitter e em várias outras redes sociais, para falar de política, analisando a política em Anápolis, ao lado do Lucivan Machado. Tudo bem, Lucivan? Bem, graças a Deus, um abraço a você, um abraço a todos vocês que nos acompanham. Marcos Vieira, tudo bem, Marcos? E aí, tudo bem? Tranquilo. Um abraço para você, Lucivan Machado, para o pessoal que está acompanhando a gente. Muito bem, eu queria mudar um pouquinho hoje, né? Eu vim de camiseta, né? Porque normalmente a gente vem de camisa e tal, né? Mas hoje eu vim de camiseta, vim mais light. Eu não, eu ainda mantenho a seriedade. Você tá, né? Tá, Muito sério ele, muito sério. e o Lucivan veio com esse... Isso aqui é o quê? É um, Homenagem à rubra. não é vermelho, roxo, né? Isso aqui é um... roxo, não é vermelho não. É um grená? Isso aqui é um É grená? o Caxias lá do Rio É Grande por do aí. Sul, lá de Pelotas. É um grená, Caxias não é? não, Pelotas não, Caxias do Rio Grande do Sul, né? Mas vamos lá, comecinho aqui rapidinho, 1 minutinho, 2 minutinhos para a gente repercutir o programa anterior. A gente falou aqui do PSDB, né, que é um partido grande no âmbito nacional, grande no âmbito estadual, que busca ocupar espaço no âmbito municipal, principalmente buscaram a prefeitura de Anápolis, o PSDB ainda não conseguiu administrar a prefeitura. E a gente teve repercussão do programa anterior, né? O pessoal manda mensagem, observa, enfim, todos estão acompanhando. Alguma observação em relação ao programa anterior, Marquinhos? Não, é isso mesmo, a análise que foi feita dessa questão do PSDB ser o maior partido em número de filiados da cidade e aí não conseguir ter engrenado ainda um chefe do Poder Executivo. Acho que pegou bem na veia porque passou essa semana e a gente também não vê a movimentação que um partido dessa estatura deveria ter na cidade. Uma das repercussões que, pelo menos no feedback que eu recebi, Lucivan, foi em relação a isso. Quando a gente comentou aqui sobre a importância de um partido que tem a envergadura de um PSDB disputar a eleição para prefeito em Anápolis. Modéstia à parte, eu acho que nós fomos perfeitos nos comentários que fizemos aqui na semana passada. Porque algumas pessoas do próprio PSDB que fizeram contato comigo concordaram com o que nós dissemos aqui. Essa questão do partido ser o maior, de ter a bênção de Marconi Perillo no seu auge político e nunca ter conseguido fazer um prefeito aqui na cidade de Anápolis e nem conseguir se organizar, a verdade é essa. Então ninguém questionou, sempre aquela... a controvérsia, vocês falaram isso lá, eu não concordo. Membros do partido falam isso, como nós já tivemos em outros programas. Mas dessa vez não. Tucanos se apresentaram, se manifestaram, mas apoiaram todos eles o que nós dissemos aqui. Bom, nós falamos do PSL e falamos do PSDB. Hoje, no sorteio que foi feito aqui, né, e nós agradecemos aqui a nossa equipe técnica de produção, está aqui o Cristiano, está aqui o Leandro, o Geraldo, toda a equipe da E-Live, né, que leva para você a qualidade de imagem e de som que você está vendo aí no nosso Poder Político. Aliás, um abraço para o Paulo César, né, que é estudante lá do jornalismo da Faculdade Fama. Ele viu o programa, mandou uma mensagenzinha e disse, olha, poxa, eu fiquei impressionado com a qualidade do programa. Não só a qualidade editorial, mas a qualidade de produção, não é, artística do programa. Ele ficou impressionado. Um abraço para o PC, o Paulo César, que também está sempre ligado com a gente. E hoje nós vamos falar de um partido que talvez a gente possa começar também da mesma forma que a gente terminou a análise do PSDB. Hoje nós vamos analisar o MDB, o antigo PMDB. Era MDB, virou PMDB, agora voltou a ser MDB. É um partido que vem já, né, desde o período da luta pela redemocratização, ainda na ditadura militar. Era um partido de resistência à ditadura militar. Abrigou todo mundo que era contrário à ditadura. Que era contrário à ditadura. Um partido que tem essa característica, foi construído, né, nessa luta pela redemocratização do país, ali na virada da década de 70 para a década de 80. Mas é um partido também grande. Não é? Em Anápolis é o terceiro. E pelo que nós estamos observando, eu queria começar até com vocês por aqui, talvez a gente possa usar o mesmo enredo que nós usamos no PSDB. O MDB caminha para não ter candidato a prefeito em Anápolis, um grande partido, um partido de força, de filiados, né, de mobilização, um partido grande, caminha para não ter candidato porque a gente não tem visto uma movimentação muito
muito forte, muito profunda do MDB em relação à busca de definição mesmo de um nome para disputar a eleição para prefeito de Anápolis. Oswaldo, o MDB só terá candidatura própria se mudar muito nesses próximos 2 meses. E que 2 meses para a eleição é um período, sim, um tempo muito curto. Porque neste momento, é bom ressaltar, o partido está muito bem organizado, muito bem presidido pelo Dr. Márcio Correia. Ele deu uma reoxigenada no partido, alguns filiados, mas para ter potencial, quem sabe, para vereador. Para prefeito, hoje eu não vejo nenhum nome que pode ser o que vai aí representar o PMDB, ou o MDB, desculpe, eu costumo falar PMDB, o MDB nas eleições do mês de outubro. Não vejo esse nome. Eu acho que não terá. Tudo indica, eu cravaria hoje, se tivesse uma moedinha para fazer uma aposta aqui, investir em alguma coisa aqui, o MDB será visto em algum partido. Eu não vejo hoje o MDB forte para ter uma candidatura a prefeito, a não ser que o Dr. Márcio Correia disponibilize. Eu acho difícil. Pois é, interessante isso, né, Lucimar e Orisvaldo, a gente perceber que é um partido grande, o terceiro maior em filiados, uma história interessante aqui na cidade de Anápolis, e quem poderia ser candidato é o próprio presidente do partido, sabe? A gente não vê um trabalho que foi feito lá internamente para trazer gente que queira disputar a eleição majoritária ou gente que queira disputar e convença os outros lá dentro que ele tem potencial eleitoral. Ou seja, nós que analisamos a política no dia a dia, nós colocamos lá o presidente como um provável pré-candidato, porque parece que é o único que tem ali dentro. O Cândido Filho, que ele é pré-candidato, nosso companheiro radialista, ele é pré-candidato a prefeito pelo Podemos, ele está afiliado ao MDB. Ele participou de várias reuniões pelo MDB e assim que ele deixou essa sigla, eu questionei, Cândido, por quê? Por que você está deixando o MDB? E ele disse isso, porque ele disse que não sentiu assim, tanta firmeza se vai ter mesmo ou não candidatura própria. E ele, então, ele era o único. É o único que levantou a mão e falou, eu quero ser candidato. Mas mesmo assim, eu não senti firmeza. Ele falou, pelo que eu senti lá, não vai ter candidatura própria, não. Então eu vou desembarcar, vou sair, porque o Cândido tem pretensão. Se ele vai conseguir ser outra história. Mas segundo ele, lá, ele acredita que não terá candidatura própria. Então, leva a gente a crer que o MDB de Anápolis é bem organizado, deu uma oxigenada, trouxe gente nova, o Dr. Márcio Correia, deu uma mudada na cara do partido, mas que depende exclusivamente do diretório regional. Uma negociação que passaria pela eleição também de 2022. E temos alguns pontos interessantes também, por exemplo, o Sargento Alberto, que já foi vereador, o Gleimo Martins, que já foi vereador, Eber Mamed, da mesma forma. Eu não sei se eles chegaram a se filiar, não sei se eles chegaram a ser na ficha, tudo isso não posso garantir. Mas eles participaram de várias reuniões do MDB e chegaram a dizer, nós vamos nos filiar aqui no MDB. E hoje nós estamos filiados. O Sargento Alberto mesmo já se filiou, salvo engano, no PSB. Ele já buscou outras, já está filiado a outra sigla. O Eber Mamed e o Gleima, eu não sei se eles já se filiaram, mas parece que não vão ficar no MDB também não. Aliás, mais para frente a gente vai falar de PSB, de PV, tem alguns partidos aí PSD. que estão se organizando muito bem com chapa para vereador, hein? Isso mesmo. Com chapa para vereador. Mas em relação ao MDB... Qual foi o último prefeito do MDB? Foi Ademar Santino? Foi Ademar Santino, finalizou 97 em 2000. 97, antes do Hernando de Paulo, então. Aliás, na última administração. Aliás, a história do PMDB na Prefeitura de Anápolis, ela começa lá no final da ditadura, porque em 82, Anapolino de Faria ainda foi, ele já era do PMDB. 82 foi quando o Ives foi eleito governador do estado. Foi a primeira eleição pós-ditadura em Anápolis. A eleição não, em 82 ainda, Anapolino ainda foi indicado pela ditadura militar, mas ele já era do PMDB. O PMDB, já havia ali um trabalho de transição, né? Já era uma transição. O MDB, que foi o grande, que combateu a ditadura militar, lá no finalzinho, o Anapolino de Faria foi indicado, ele era do PMDB. Aí, em 86, assumiu o Ademar Santilo. Aí já foi o primeiro prefeito eleito. Depois do período... PMDB. O primeiro prefeito eleito depois do período da ditadura. Acabou a área de segurança nacional, decreto acabando, aí fizeram uma eleição e o Ademar assumiu. 86, 87, 88. Aí, em 88 teve eleição, e quem que voltou em 89? O Anapolino. O PMDB com o doutor Anapolino. Foi aquela eleição
histórica do MDB com o PT, de Luiz Antônio de Carvalho. Disseram que o Luiz Antônio dormiu o prefeito e quem acordou o prefeito foi Ana Paulina de Faria. Isso aí dá um livro, né? Aquela eleição de 88. Depois veio 92, fim da primeira era PMDB. Aí entrou o Vônei Martins, que naquela época era, eu acho que PSD, o PP, ele era... PDS, era né, um partido de centro-direita, digamos assim. Né? Em 96, volta Adhemar Santillo, mas aí Adhemar voltou no PP, não é? Adhemar não era PMDB, ele voltou PP, depois se filiou, voltou a se filiar ao PMDB. Aliás, eu me lembro da refiliação de Adhemar e de Onaide no PMDB, numa festa ali no centro administrativo, o senador Onofre Quinan, naquela época as lideranças do MDB presentes ali, e depois ele disputou a eleição em 2000 e acabou não conseguindo se reeleger, foi quando Hernani de Paula se elegeu e assumiu em 2001. E de lá para cá, mais nada de MDB. E a eleição passada tem um fato que chamou a atenção em 2016, porque eu me recordo que o Eli Rosa estava no então PMDB. E ele tinha todas as garantias do partido que ele seria o candidato aqui na cidade de Anápolis. Se eu entrevistei por diversas oportunidades, o Daniel Vilela, que é o presidente do partido, José Nelto, na época também, que era do partido deputado estadual, estava no partido, garantia que o MDB teria candidatura própria. Só que eu me lembro direitinho, em 2016, já no último dia para registro de candidatura, no último dia, na casa do Ricardo da Bem, ali no Jundiaí, o Fantinha, grande Fantinha, um abraço para ele. Chegou o Daniel Vilela com a cúpula do MDB e falou, não, mudou tudo, você não vai ser candidato a prefeito, você vai ser candidato a vice-prefeito de João Gomes. Eu me lembro disso, eu estava lá acompanhando. O Eli Rosa ficou um pouco um pé atrás, mas depois se reuniu com a turma lá e decidiu, foram comunicar o PT, que a aliança seria com o PT mesmo. Foi dessa forma que aconteceu no passado, na eleição passada. Na anterior, na de 2012, o PMDB não chegou nem a ter candidato próprio e só figurou na chapa de apoio à então candidatura à reeleição do prefeito Antônio Roberto Gomide. Ou seja, em 2004 o Orisolta... Eles chegaram a reivindicar a vice. Justamente, que aí não conseguiram. Não conseguiram. Em 2004, a ex-deputada Onaide Santillo perde a eleição, fica em quarto lugar. Ela estava no PMDB. Em 2008, ainda no partido, ela consegue ir para o segundo turno contra o Antônio Roberto Gomide. Aí em 2012 já não teve. O Grupo Santillo também, o Adhemar e a Onaide saíram do partido. Aí em 2012 já foi uma história... já foi coadjuvante. Em 2016 tentou voltar a ter um papel mais preponderante, mais forçado. Porque até foi candidato a vice, né? E aquele grupo lá que tinha a liderança do Eli Rosa não queria naquele momento ser vice do PT. E agora caminha para uma indecisão. E eu vou te falar um negócio, anote que nós estamos aí no mês de fevereiro, né? Isso. Para mim, o MDB vai ser vice do PT. Isso é uma opinião minha, gente, não estou dando aqui como notícia não. Pelo andar da carruagem, pelo que a gente vê nos bastidores, pela movimentação, eu acho que não vai fugir disso. O MDB indicar o vice do PT. O MDB pode fazer uma composição de chapa majoritária com o PT, né? Isso é uma opinião minha. E esse é um assunto que tem... É um cenário. Esse assunto tem aí sido discutido nos bastidores da política aqui em Anápolis. Agora, quem seria esse nome? Não sei. Hoje é difícil. Eu acho que a primeira discussão, acho que até nem passa por nome, Lucivão, é mais por uma decisão mesmo de estratégia política, de unidade dos dois partidos, não sei. Se você entrevistar hoje o Daniel Vilela, o deputado, ex-deputado, presidente do partido, e também o Márcio Corrêa aqui, eles vão dizer que não, o MDB terá candidatura própria. Mas eu vejo muito difícil isso acontecer. Pode terminar. Não, voltando para a Câmara Municipal. Dos 23 vereadores, 22 vão buscar a reeleição. Apenas uma vereadora que não, justamente a do MDB, Eline Rosa. Não será candidata à reeleição. Já está definida a família Rosa. O Eli Rosa, que será o candidato, já foi vereador, o Eli Rosa é o pai da Eline Rosa, ele que será o candidato da família e não será pelo MDB. Tudo indica que será pelo DEM. Já estão marcando aí uma marca. Ele é do Podemos e está no pode Podemos, ir pro DEM, né? Já era para ter filiado semana passada, só que aí houve um acordo lá, disseram para esperar um pouquinho mais e deve se filiar nos próximos dias ao Democratas.
E aí fica essa questão da chapa de vereadores, porque o partido, ele não tendo candidatura própria na majoritária, já dificulta e foi complicada a eleição passada, em 2016. O PMDB coligou com o PR, junto conseguiram 10.590 votos. A vereadora Eliner teve 1.045, o segundo colocado foi o Hélio Araújo, que era o presidente do PR na época, ele teve 1.005. Por 40 votos. Isso, foi apertado. E a Eliner, o MDB conseguiu uma vaga. Menos votos, né? Foi, ela é a que teve menos. E aí aí o PE, o antigo PE, que agora voltou a ser PL, né? Da Magda Mofato, eles têm uma mágoa, um rancor, porque segundo eles, e eles têm razão nesse ponto, quer dizer, eles têm razão nesse ponto, agora o rancor, se eles têm razão, deixa para que vocês possam analisar. Eles têm razão o seguinte, a Eliner Rosa só conseguiu a eleição graças ao apoio deles, isso é fato, isso eles têm razão. E eles disseram que o MDB viraram as costas para eles. Não chegaram e falaram, vocês nos ajudaram, vocês podem participar do mandato também, de que forma vocês querem contribuir. Segundo eles, isso nunca houve. Isso na política normal, não tem nada de errado. Mas no aspecto legislativo, a gente não vê isso não, Silvano. Esse negócio de parceria, a não ser essas... Como é que eles fazem agora aquela eleição para deputado... compartilhada lá, né? Um mandato em grupo e tal, inventado aí por partidos de centro-esquerda, né? Isso foi inventado por partido de centro-esquerda. Mas em legislativo, você não vê esse negócio tipo o que aconteceu com a vereadora Thaís. Né? O partido reclamou que ela foi eleita e não deu atenção para os candidatos que tinham sido candidatos a vereador e tal. Empregar 10, né? Você não vê muito dessas coisas, não. O vereador ganha, ele vai colocar gente de confiança dele para trabalhar, para desenvolver o mandato. Claro que não. Eu também acho que não. Eu não vejo. Então fica uma coisa. Estamos falando do MDB, mas já que você tocou no PSL, fizeram um acordo lá, o seguinte, já que são 2 vereadores eleitos, cada um vai empregar no seu gabinete 5 candidatos. São os 10 mais bem votados, fora os 2 que foram eleitos, vão ter emprego. 5 em cada gabinete. Gente, então a mesma situação vale para o MDB. Da mesma forma. Vale para o MDB. Óbvio que quando 2 partidos se juntam, aí não tem mais partido, não é MDB e não coligação. Ela vira uma coligação, tanto que ela ganha um nome. Isso. Então a disputa não é o partido que disputa, é uma coligação. Aí você, mas foi uma coligação, por que os outros candidatos ou quem participou não pode participar do mandato? Mas, todo mundo ajudou com voto. Não é? Então, assim, quando o vereador assume, ele meio que personaliza o mandato dele. O partido tem pouquíssima influência. Quem é que vota orientado pelo partido? Pois é, aqui em Anápolis, por exemplo. Ideal, pouquíssimos vereadores. No mundo ideal, caberia apenas ao segundo colocado, aí no caso o Hélio Araújo, fazer um acordo com a primeira colocada, a Eline, para que ela defenda algumas bandeiras importantes para isso. Mas a questão toda passa por cargo, pelo direito de assumir, né? Mas assim, exatamente. Para ser no mundo ideal mesmo, seria isso. Voltando à questão do MDB, olha o tanto que é interessante. A gente falou aqui, falou e não vislumbrou um nome, firmou um nome de um pré-candidato a prefeito. Mas nem a vista não conseguimos. Pois é, você traz a informação de que pode ser vice. Traz a informação, não, traz a opinião do que você tem visto que pode. E a gente não consegue também firmar um vice. Não, hoje, o único nome que pode vislumbrar como candidato a prefeito de Anápolis pelo MDB é o Dr. Márcio Correia. Não tem outro nome, que nunca foi candidato a nada, né? Nunca, é uma pessoa... Ele nunca assumiu que não, pode ser ele é um candidato. empresário muito bem sucedido, Dr. Márcio. É odontólogo, mas tem outras empresas, trabalha com odontologia também, muito bem sucedido, mas nunca teve essa experiência nas urnas, né? Mas ele também nunca assumiu. Ele também não fala, se for preciso, ele fala dessa forma. Quando você pergunta, o senhor é pré-candidato a prefeito de Anápolis? Se o partido necessitar do meu nome está à disposição. Mas se falar, eu sou pré-candidato, nunca falou. Ou seja, não quero ser candidato. Aí vamos contextualizar o MDB. No âmbito nacional, qual é a relação do MDB com o presidente Bolsonaro? O MDB é oposição ou é situação no âmbito nacional? É de situação, não é? Eu acho que tá uma situação, né? Tá assim um chuchuzinho sem sal, tá ali, mais ou menos. O MDB, assim, eu acho que tá mais para situação. Né? O MDB apoia Jair Bolsonaro? Eu acho que dentro do Congresso... Está na base do Jair Bolsonaro? Eu acho que quando tem a votação, necessita dos votos do MDB, o governo conta com esses votos.
Aí vamos para o Estado. O MDB é oposição. Aí é oposição. O MDB é oposição em Goiás. Daniel Está Vilela definido. foi opositor É, a é Ronaldo oposição. Caiado, continua opositor, Então- e Daniel Vilela é pré-candidato, vai disputar com o Ronaldo Caiado Então, nas eleições. há uma de tendência 2022. de que o MDB em Anápolis assuma uma condição de oposição também. Por quê? Porque o candidato, né, de grande expressão do processo até agora, o pré-candidato, é o prefeito Roberto Naves, candidato à reeleição Mas pelo a PP. única vereadora do partido faz ela, a Elínia, ela vota conforme a bancada do prefeito. Mas ela E tá uma fora das agora, principais né? figuras É o que eu quero dizer. do partido em Goiás, o Íris Rezende, ele é simpático e tem uma proximidade com o Ronaldo Caiado lá em Goiânia. Passa também por esse debate. Né? E aí, o que acontece? Ronaldo Caiado, obviamente, vai se engajar num processo de reeleição do prefeito Roberto Naves. Né? Então, que situação, que postura o PMDB vai ter na disputa eleitoral em Anápolis diante dessa conjuntura regional, estadual? Então, tudo isso vai ter que ser digerido aí nesses próximos 30, 40 dias, né, para que o partido ganhe uma personalidade, porque não adianta nada você chegar lá faltando 45 dias para a eleição para decidir o que você vai fazer. Aí já foi embora, meu filho. Eu acredito o seguinte, é claro, se o partido tiver candidatura própria, vai ser oposição a Roberto Naves. Da mesma forma, caso caminhe com o PT, isso é natural. Agora, se ele não tiver candidatura própria e não caminhar com o PT e não ter candidato nenhum, eu acredito que há possibilidades de apoio ao atual prefeito que busca a reeleição, Roberto Naves. Mas eu continuo na tese que o MDB vai ser candidato à vice do PT. Aí você percebe, nisso que o Orivaldo falou, Luciano, você percebe que o único que estava lá dentro tentando construir um discurso, que eu concordo também, não adianta também lançar um candidato e cair de paraquedas, tem que ter um discurso. Todos né? falam que tem que construir. É uma construção, é uma construção. Quer dizer, construir não é de um dia para o outro, não. Eu acho até tarde para construir. O Candinho era o que estava tentando construir um discurso ali dentro do MDB, construir um discurso preocupado com a questão da concessão da água, preocupado com algumas questões e fazer um discurso de oposição, porque também o partido também chegar lá, o meu candidato é esse, e agora, o que eu vou falar, sabe? Também fica complicado, tem que ser um pré-candidato, tem que ter um pré-candidato que construa um discurso de oposição à administração, de apoio, de terceira via, alguma coisa tem que ser dita. Quando a gente está falando de Candinho aqui, é o Cândido Filho, radialista, que até pouco tempo era pré-candidato a prefeito pelo MDB. Agora ele deixou o pré-candidato partido. pelo Podemos. Ele está no Podemos e mantém a sua pré-candidatura. E aqui, da mesma forma que nós já falamos para outros partidos, atenção, MDB seja Anápolis. O MDB é um partido grande. E nós já falamos aqui. Partido é igual time que não conquista título, Marcos, vai perdendo a torcida, vai envelhecendo. As novas gerações não conseguem vislumbrar a torcida para aquele time porque não vê o time ser campeão. Da mesma forma, é um partido como o MDB, que já se viu de joelhos a nível nacional principalmente. O MDB ele é muito grande a nível nacional, mas os seus integrantes parece que estavam olhando só para o próprio umbigo. Eles não se interessavam pelo partido. Então o MDB é muito grande, tem que ter candidatura. Se vai ser candidato a prefeito ou a vice, não sei, mas tem que participar sim de uma eleição majoritária. Engraçado, que essa eleição majoritária do Daniel Vilela deu um up. Ajudou muito o partido, porque Ajuda. Em janeiro de 2016, fazendo um comparativo com janeiro agora de 2020, 2016 porque teve eleição municipal naquele ano também, o partido tinha 1.882 filiados aqui em Anápolis, ou seja, cresceu 17,9%. Hoje tem 2.751 filiados. Só perde para o PSDB e Pois PT. cresceu de forma interessante. Por quê? De lá para cá, teve eleição. Agora, se você fizer um comparativo do PMDB de 20 anos atrás, quer dizer, o PMDB esses números são irrisórios. Não, mas a filiação em Anápolis é irrisória. Nós temos 270 mil eleitores, eu fiz a conta, nós temos 22 mil e alguns... Menos de 10%. Menos de 10% da população de Anápolis é filiada a algum partido. Do número de eleitores. De eleitores, Sim. São de eleitores. São 270 mil eleitores e tem aí 22 mil aproximadamente filiados a partido político. Quer dizer, menos de 10%, algo em torno de 8, 7%, né, dos eleitores são filiados a algum partido político. Mas o fato é que o PMDB é um protagonista também aí nesse debate, se quiser assumir essa condição, né, porque eu acho que na situação atual o MDB ele ainda está aquém do papel de protagonista que ele poderia assumir. Eu ainda não vejo o MDB em Anápolis
assumindo esse papel de O protagonista. MDB não. tem tempo de televisão, Não é? a gente Tem pode tempo de esquecer televisão. isso, né? Agora tem que É tomar cobiçado por isso. Por isso também, que né? numa composição ele é Então, muito agora cobiçado. também começa a pelos juntar partidos, tempo demais televisão, não é bom também não. Viu? É, porque Ficar tempo demais também não é brincadeira não. Bom, mais algum detalhe do MDB? Acho Não é? que já está bem destrinchado o MDB de Anápolis. Muito bem. Então, da mesma forma que nos programas anteriores, hein? Você pode mandar para a gente a sua mensagem, fazer a sua crítica, a sua observação, discordar de alguma informação que a gente passou aqui. No próximo programa a gente vai falar aqui a respeito das suas observações, tá certo? Marcos, como é que faz? Opa. tem que curtir. Primeiro curte lá o nosso canal no YouTube, aí você vai lá no sininho e ativa as notificações para receber. Quando tiver programa novo, você já vai receber, já vai acompanhar, ficar por dentro imediatamente das eleições 2020 aqui na cidade de Anápolis. Valeu, Marcos. Um abraço. Até a próxima. Tá aí o jornalista Marcos Vieira. Lucivan, um abração. Um abraço ali, Marquinho. Um abraço a todos vocês. Lucivan Machado com a gente também. Um abraço ao Cristiano, ao Geraldo, ao Leandro, a toda a galera da iLive Produções, que produz, que traz essa produção artística de vídeo, de áudio para você, com toda essa qualidade que você está acostumado aqui com o nosso poder político, tá certo? Até a próxima semana então, um abração, até lá.